Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Nelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belford Roxo, na congregação Nova Campinas Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós fazemos uso das lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no segundo trimestre do ano de 2025. E o assunto desse trimestre é "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". E vamos estudar, desta feita, a lição de número 11. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Então vamos aqui. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Verdade prática. A oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Vamos ler aqui na leitura bíblica em classe, João 17, do 1 ao 3 e depois do 11 ao 17. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A vida eterna é esta, que conheço a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mal, mas que os livres do mal, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A introdução da lição diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. E a oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino, o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Então, nós já estudamos isso, até quando estudamos no semestre passado a apologética cristã, estudamos quando se duvidou que Jesus fosse Deus. E em outro momento também se duvidou que Jesus fosse 100% homem e 100% Deus. E a igreja, através dos concílios, dos credos, respondeu, dogmatizou, sistematizou aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que já estavam nos evangelhos e nas cartas, enfim, em todo o Novo Testamento, sobre que verdadeiramente Jesus Cristo era Deus e que ele era 100% homem e 100% Deus. E quando estudávamos aquela lição, houve uma das lições em que foi dito: mas Jesus estava aqui na terra, ele sendo Deus, porque ele orava. Entre outras coisas que estudamos, a Bíblia diz que ele orava, o ensinamento foi dado que ele orava, para até mesmo dar o exemplo para nós, para deixar um exemplo para nós. Se você for ver toda a vida de Jesus, começou sempre com oração, sempre estava em oração, sempre estava buscando o Senhor. Ele orou no Getsêmani, antes de morrer na cruz, e orou na cruz. Uma das últimas orações que Jesus fez foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, ele deixou o ensinamento. E nesta oração específica, que é chamada oração
sacerdotal, oração intercessória de Jesus, capítulo 17 de São João, que somente São João traz a nós, e já estudamos nesse trimestre, porque estamos estudando o Evangelho segundo São João, porque era o discípulo que estava mais perto de Cristo. E quando ele escreveu também o Evangelho, ele escreveu para combater algumas heresias que já estavam começando a surgir no final do primeiro século na igreja, sendo ele o único dos apóstolos que morreu de forma natural. Todos os outros foram mortos, mas ele foi o que sobreviveu e morreu já na sua velhice. E já na sua velhice escreveu o Evangelho, assim como as cartas do Apocalipse, para combater essas heresias que surgiam. Então, ele nos mostra essa oração que os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não nos mostram, e a preocupação de Jesus, quando ele intercede, e aí ele vai dividir, de certa forma, essa oração dele. Primeiro que ele ora pela sua glorificação, depois ele vai orar pelos discípulos, e depois ele vai orar pelos que viriam a crer, que somos nós, que estamos hoje aqui, e todas as gerações que vieram depois daqueles primeiros discípulos, toda a geração de cristãos que estavam logo após aqueles discípulos. Então vamos aqui a cada ponto da nossa lição. A primeira divisão é a oração de Jesus e sua glorificação. E a primeira subdivisão, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. Já comentamos um pouco aqui na introdução, Capítulo 17, do 1 ao 26. É a oração que Cristo faz. No início de João 17, 1 está escrito: Jesus falou estas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente, lição passada, João 16, 13. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como oração intercessória, oração sacerdotal de Jesus ou oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também uma oração pela igreja futura, como já comentamos aqui na nossa introdução. Lembramos que estamos estudando o Evangelho e o Evangelho vai se situando em cada momento. João, ele, após aquela parte introdutória, mostrando que Jesus era Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, toda aquela situação, ele já pula para o momento em que João batiza Jesus, João Batista fala algumas palavras sobre Jesus, batiza ele, e já começa o ministério. E no capítulo 13, que estudamos recentemente, quando da ceia, ele vai naquele cenáculo, naquele lugar, naquela casa, e ministra a ceia para os seus discípulos. Depois Judas Iscariote sai, e Jesus faz então aquela cerimônia do lava-pés. Depois do lava-pés, como aprendemos ali, então Jesus começa seus ensinamentos. Estudamos caminho, verdade e a vida, estudamos a promessa do Espírito Santo, mas, por exemplo, o autor, até por falta de espaço, o Evangelho de São João são 21 capítulos, e olha que ele não estudou todos os capítulos, mas ele estudou alguns fatos principais. Não estudamos, por exemplo, em 15, que ele disse que era a videira verdadeira. Então, todos aqueles ensinamentos, aquele sermão último que Jesus deu aos seus discípulos antes, as orientações, antes da sua morte na cruz. E quando ele termina o sermão, por isso o capítulo 17 começa, depois desta que falou estas coisas, então ele faz essa oração, pedindo primeiramente por ele, naquele primeiro momento da sua glorificação, depois nós vamos fazer um comentário também sobre isso lá na frente, depois sobre aqueles discípulos que estavam ali com ele naquele momento, os primeiros discípulos, não somente os apóstolos que estavam mais perto dele, mas todos aqueles que haviam crido no Senhor Jesus, e aqueles que viriam lá na frente, a igreja que viria após
a sua partida. Se você pensar que ele estava... Vou ler o primeiro versículo de hoje. O primeiro versículo aqui, a gente vai ler vários versículos, a gente sempre fala que é um estudo bíblico, né? Mas não no capítulo 17. No versículo, capítulo 13, que é justamente na questão quando ele instituiu a ceia e fez o lava-pés. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a oração intercessória também foi um ato de amor, porque ele estava intercedendo pelos seus discípulos, porque ele sabia as necessidades que eles deveriam ter após a sua partida. Como já vimos na lição passada, da promessa do Consolador e todos aqueles outros ensinamentos que ele deu. Vamos para a segunda subdivisão, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo e que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, como está no versículo 3 e o versículo 4 de João 17, que acabamos de ler aqui, pelo menos o 3, né? Diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então ele começa dizendo aqui nesse ponto, Jesus fala sobre a sua glorificação, não é com esse sentimento humano que tem hoje. É que as pessoas querem fazer algo, inclusive quando fazem para Deus, mas para que o seu próprio nome seja exaltado. Veja que Jesus está dando também aqui um grande exemplo para nós. A explicação do autor para ser glorificado é se fazer conhecido. Mas Jesus não queria se fazer famoso. Jesus não queria ser reconhecido por feitos maravilhosos que ele fez. Jesus veio aqui para ser o Salvador. Estava pregando ontem na congregação Jardim Santa Marta, na Santa Ceia, e ali falei para eles, porque eu estava pregando sobre a expiação. E aí eu falei para eles, Jesus veio aqui com o objetivo de curar pessoas? Era o maior objetivo dele? Não. Curar pessoas foi muito maravilhoso, o nome de Deus foi glorificado através disso, mas esse não era o maior objetivo. O maior objetivo de Jesus era ressuscitar mortos. Acabamos de estudar Lázaro. 4 dias de morte, Jesus ressuscitou aquele homem, como ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Era o maior objetivo de Jesus vir aqui ao mundo, ressuscitar pessoas que morreram? Não. Jesus expulsou demônios, como o gadareno, um homem que vivia acorrentado, um homem que vivia lá pelos cemitérios, pelos lugares, e Jesus libertou aquele homem. Não só ele, como quando ele desceu do Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, e 9 de seus discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio que estava sobre o filho daquele homem, que clamou a ele, e tantos outros episódios. O maior objetivo de Jesus, quando veio aqui ao mundo, era expulsar demônios das pessoas? Não. Jesus fez outros milagres. Transformou água em vinho, multiplicou pães e peixe, andou sobre o mar, fez com que Pedro pescasse um peixe lá, saísse uma moeda de um estado e pagasse o imposto dele e também de Pedro. Muitos sinais maravilhosos o Senhor fez. Calmou a tempestade.
Jesus veio aqui para fazer esse tipo de milagre? O principal objetivo era esse? Não. Todos esses milagres foram importantes, fizeram parte do ministério de Cristo. Mas Jesus veio aqui consciente, quando ele encarnou, quando ele se tornou homem como nós, o objetivo principal era morrer na cruz do Calvário para trazer salvação e a vida eterna. Tem muita gente hoje, aí neste mundão, que até reconhece Jesus. Acha ele um homem importante, tem uns que acham ele um profeta, né? Se você perguntar para os muçulmanos, vão falar que Jesus foi um grande profeta, mas nunca vão reconhecer ele como Salvador, o Filho de Deus. E assim tantas outras religiões e até mesmo pessoas sem religião. Mas Jesus veio aqui para ser conhecido e ele pede para ser glorificado, que as pessoas possam encontrar ele como único e eterno Salvador de suas vidas. Porque o homem pode morrer doente, o homem pode morrer pobre, o homem pode morrer de qualquer jeito. A única maneira que ele não pode morrer é sem ter aceitado a Cristo como único e eterno Salvador da sua vida. Então, mas para ele ser glorificado, era necessário ele ser insultado, era necessário ele padecer, era necessário ele sofrer a morte de cruz. Porque a única maneira de que o homem pudesse ser salvo era o seu sangue ser derramado. Então, por isso ele diz aqui, ó, o autor diz, assim em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara, é chegada a hora. Que hora que é chegada? A hora dele morrer na cruz, para que a partir daí o mundo pudesse conhecer ele como Salvador. Talvez até então, muitos ali dos judeus entendiam Jesus como um milagreiro, expulsava o demônio, curava pessoas, expulsava mortos, um milagreiro. Mas Jesus não veio ser conhecido aqui como milagreiro, Jesus veio ser conhecido aqui como Salvador da humanidade. É esta obra que ele veio fazer nesta terra. Por isso ele diz que glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus e Salvador do mundo. Agora vamos para a terceira subdivisão deste ponto, que é a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Vamos ver aqui o que diz. É o versículo 5, na verdade é até esse ponto mesmo, mas vamos aqui ler mais uma vez. Eu disse que hoje leria aqui vários versículos, né? Eu deixei a Bíblia aberta em João 17, depois eu fechei ela de novo. Eu prefiro ler aqui, porque na leitura bíblica em classe não estão todos os versículos. E agora eu glorifico o teu Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. É o texto que ele cita aqui. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Aí nós temos o versículo 11, eu vou ler aqui, 11 diz, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam assim assim como nós. Tá? O 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Quero falar algo aqui importante que ele traz nesse ponto. Aliás, não vou ler, ainda temos uma página, eu vou ler depois. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste,
aí o capítulo 17, versículo 3. Aqui tem muita coisa para falar. Voltando à apologética, então vamos entender o seguinte, meu amado irmão. Eu vou repetir algo que eu já falei várias vezes aqui. Embora tenha alguns irmãos na internet aí que pensem diferente. Sou arminiano, de origem wesleyana, já que somos da igreja metodista, e eu sou metodista a minha vida toda, porque nasci na igreja metodista do Brasil e depois vim para a metodista pentecostal. E tem nosso irmão calvinista. Os pensamentos são antagônicos contra a certeza da salvação. Nossos irmãos calvinistas são hereges? Não, não acho que são. Pode ser que algum outro, na ânsia de defender o calvinismo, acabe falando coisas que são um pouco complicadas, mas não é a ideia geral dos irmãos calvinistas. Sou pré-tribulacionista, aí já é uma linha bem ligada aos pentecostais e pré-milenistas. Mas tem os irmãos amilenistas, os midi-tribulacionistas, os pós-milenistas. É uma questão escatológica. Esses meus irmãos estão errados, vão para o inferno? Não, vão para o meu céu. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Não tem nada a ver com a lição de hoje. Não, eu estou apenas fazendo um preâmbulo para dizer a você o seguinte. Agora, quando alguém diz não creio na Trindade, aí passa a ser diferente. Quem não crê na Trindade é herege. A Trindade não foi inventada no Concílio de Nicéia, no ano 300, não foi inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é uma falácia que tanto aqueles que são unicistas como aqueles que são modalistas ensinam e falam, mas não é verdade, porque a Bíblia fala da Trindade. E vejamos aqui o que, voltando aos versículos ditos anteriormente. Então eu vou voltar ao primeiro, sim. Glorifica a tua paz junto a ti meu com aquela glória que eu tinha contigo antes que tu existisse. O 21, ele fala assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou repetindo o versículo, o pastor está repetindo? Sim, meu amado irmão. Para ficar bem claro. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo, e mais todos os outros versículos, que ainda tem um 11, até o 11, que eu acho que o 11 é mais importante ainda. Porque o 11 diz assim, que eu virei a página aqui, porque o 24 está na outra página. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste, para que sejam um assim como nós. Veja bem, meu amado irmão, eu vou colocar uma coisa que eu já expliquei várias vezes na igreja e muitos crentes não entendem. E oram errado hoje. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Este é o ensinamento. Você não pode orar ao Pai e no final da sua oração apenas dizer: Senhor, abençoa, faz isso na minha vida, enfim, abençoa o Joãozinho, amém. Bom, você falou ao Pai, mas não falou em nome de Jesus. Também você não pode terminar a sua oração, não deve. Terminar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. A Trindade existe e cada pessoa tem a sua responsabilidade específica. Veja que aqui Jesus ora ao Pai e diz que eles são um. Não quer dizer que são um, que então você vê o Pai, está vendo o Filho, você vê o Filho e o Pai, no sentido de serem apenas uma. Ah, pastor, a Trindade é 3 deuses. Não, a Trindade é um Deus em 3 pessoas distintas. Os unicistas não creem na Trindade porque creem, a maioria deles, que Jesus é Deus e pronto. Você vê Jesus como Deus, ou os testemunhos de Jeová, que vem o Pai como Deus, Jeová, o nome, a palavra que não se pode ser pronunciada, e Jesus é um Deus menor, o Espírito Santo é uma força. E outros, no movimento pentecostais, só Jesus é Deus, pronto. E os modalistas pensam que a Trindade existe, mas tem hora que Deus manifesta com o Pai, tem hora que manifesta com o Filho, tem hora que ele manifesta com o Espírito Santo. Então, se assim fosse, e por isso eu digo que é heresia, e volto a repetir, Jesus estaria falando com o Pai, orando a quem?
se não tem outra pessoa? Então deixa claro aqui, primeiro, que Jesus é Deus e que eles são unos, mas são distintos. É Pai uma pessoa, Filho outra, e o Espírito Santo outra. E para terminar este ponto, para não se alongar, ele diz aqui no final: assim, com base nesta igualdade com o Pai, então, baseado nesse pensamento, o pecador que confessa e se arrepende de seu pecado recebe a vida eterna e conhece pela fé. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste, que é o versículo 3, que a gente pode ler aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você... muita gente hoje, até o pastor Paulo César falou na última escola dominical, na lição passada, sobre o Espírito Santo lá na sede. Tem gente que diz, fala Deus. Deus. Porque Deus, quando falamos Deus, nós, cristãos, estamos falando do Pai, Criador do céu e da terra. Mas se você vivesse lá no tempo de Davi, vamos lá, no tempo de Acabe, Jezabel ia chamar Baal de Deus. Para ela, Baal era Deus. Deus, beleza. Eu estou falando de Jeová, ela está falando de Baal. Não é a mesma pessoa. Se hoje você for conversar com o muçulmano, Deus, o muçulmano fala, ok, mas o Deus dele é lá. E o Deus Pai que eu creio, não são a mesma pessoa. Né? E assim por diante. Então, Deus, ok, as pessoas, quando fala Jesus, aí as pessoas não querem. Então as pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Não dá para desassociar. Você vai ser salvo, conhecer ao Deus verdadeiro, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele morreu pelos teus pecados, e ele que traz a salvação e a vida eterna. Então, fiz mais um comentário. Poxa, pastor, mas Jesus não era oração sacerdotal, ele estava orando por si mesmo. Não, ele estava orando pelos discípulos. Por quê? Veja bem, meu amado irmão. A gente, até foi comentado no outro dia sobre essa questão de morte, né? Morte do homem. A gente não quer que ninguém morra, que o homem não morra, né? Morreu o nosso parente, a gente fica triste, queria que ele ressuscitasse, no caso da Marta e Maria. Mas o homem vai morrer algum dia. Se Jesus não fosse... Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele era homem? Não, ele veio como homem para poder morrer. Mas ele morreu porque, morrendo, ele cobriu o nosso pecado como homem e voltaria para o Pai e enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus não poderia ficar ad eterno aqui, porque a partir do momento que ele encarnou, ele iria morrer como homem. E os discípulos, a sua igreja, terminaria como acabou de... existe aí um líder de religião que esteja vivo. Mas nosso Jesus está vivo, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, subiu à direita do Deus Todo-Poderoso e está intercedendo por nós, como ele intercedeu aqui em João 17, ele continua intercedendo por nós. Então ele está vivo. Então era necessário ele morrer. E esse processo aqui era necessário também para os discípulos, porque quem ia pregar? O Deus verdadeiro e o Jesus a quem enviou? Eram os discípulos. Eles que deviam levar o evangelho, como vamos ver agora na segunda subdivisão. Só um minutinho, tomar um copo de água aqui. Oração de Jesus pelos discípulos. Intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo que realizou durante seu ministério na terra. Então, vamos lá. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, aí pulo 5. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, guardaram a tua palavra, agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe deste a palavra que me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu os deste e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens, que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então,
Jesus começou o seu ministério, 3 anos e meio mais ou menos, por isso que ele fala cerca de 4 anos, mais ou menos depois de 1 ano, ele instituiu os apóstolos. Os discípulos entre si, orou e instituiu os 12. Pastor, quando ele morreu, só os 12 que fizeram a obra? Não, meu irmão, logicamente Deus levantou, foi levantando outros homens, não como apóstolo, mas também participaram. Vemos Estevão pregando, e outros mais. Depois obreiros lá na frente que foram instituídos, o próprio Paulo que veio depois, Timóteo, Tito, Epafrodito, Eutico e tantos outros aí. Eutico foi o rapaz que foi ressuscitado, mas outros aí que apareceram como obreiros da obra do Senhor. Então, mas ali ele estava orando naquele momento, aqueles que estavam perto dele, porque eles iniciariam esta obra de pregar a palavra. Então ele pede que eles sejam que eles tenham comunhão. É a primeira pedido do Senhor, versículo C, né? Vou repetir de novo C. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, serão teus, tu me deste, guardaram a tua palavra. Então, nós, quando aceitamos a Cristo, nós não somos mais de nós mesmos. Nós agora pertencemos a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Deus. Eu fui comprado com bom preço até domingo, mais uma vez eu falei sobre expiação, preguei lá em Santa Marta. Um preço foi pago, eu deveria morrer na cruz. Eu que era culpado dos meus pecados. Jesus foi lá e tomou o meu lugar. E comprou, pagou o preço. E agora eu pertenço a Ele. Se eu pertenço a Ele, por isso que ele diz assim, do Pai me deste, aqui não se fala em predestinação, né? O Senhor predestinou, existe predestinação, pastor? Existe. A igreja está predestinada. Aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. Então, passam a ser predestinados para a salvação, e predestinados não fatalisticamente, de uma forma que aceitou a Cristo, vai para o céu de qualquer maneira, não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É Bíblia, nós estamos falando de Bíblia. Então, perseverar é continuar. E também aquele que está de pé, veja que não caia. Demas amou mais este mundo. Então, era alguém que amava Cristo e depois resolveu amar mais este mundo. Então, nós vamos ver que a possibilidade de cair existe, e aqueles que aceitaram a Cristo e permaneceram até o final são deles. Então ele intercede por estes, pede ao Pai por estes, para que sejam estejam unidos. Antecipadamente, vamos falar algo aqui que talvez o autor não falou muito. Pastor, então Jesus já estava orando pelo ecumenismo. Nós já falamos isso em lições anteriores, vamos repetir. Ecumenismo é uma palavra meio moderna, muito usada desde um concílio católico que teve aí em 1960 e pouco. Não. Cuidado com isso, meu amado irmão. Temos que ter comunhão com nossos irmãos em Cristo, sim. Existe uma coisa chamada denominações evangélicas. Somos protestantes. Pastor, em termos de religião, qual a sua religião? Eu sou protestante. Veio da reforma protestante. Então, subdivisão, se podemos falar isso, é maneira de falar, né? Eu não estou frisando que tem que ser assim, cada um vê de uma maneira. Sou protestante pentecostal. Mas meus irmãos que são de outras denominações e que até que alguns pontos teológicos pensam diferente de mim, não os pontos fundamentais, são meus irmãos em Cristo, vão para o mesmo céu. Eu tenho que ter comunhão com eles. Temos que ser um em Cristo Jesus. Agora, aqueles que negam a palavra, aqueles que não creem no Jesus da Bíblia, eles não podemos ter comunhão com eles. Não, eu vou amá-los. Eu vou pedir a Deus a salvação deles. Mas eu não posso simplesmente dizer que nós estamos juntos adorando ao mesmo Deus. Eu acabei de falar ainda há pouco que o Deus do muçulmano é um e o nosso Deus é outro. O Deus do Testemunho de Jeová é um e o nosso é outro. O Deus do Maomé é um e o nosso é outro. O Deus do Adventista sétimo dia é um e o nosso é outro, e assim de tantas outras seitas, religiões. O Deus do Xoxenoí é um e o meu é outro. Então, é o Deus da Bíblia, aquele que está revelado nesta palavra. É aqui, essa palavra aqui. Então, Jesus, intercede
pede ao Pai para aqueles homens. E eu queria dizer aqui, até numa questão, né, interessante, ao longo do 4 anos Jesus investiu nesses homens. Lógico, meu amado irmão, que a gente, esse investir, o que é investir aqui? Nós vimos semana passada que eles não entendiam ainda. Eles são, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé tinha dúvida, Filipe tinha dúvida, Pedro tinha dúvida. E eu li até uma coisa interessante que o professor Camoro falou, que eles só verdadeiramente começaram a entender bem quando eles foram revestidos do Espírito Santo. E eles puderam entender e passar por essa situação. Quem faz hoje nos dá força, nos impele para continuar firme, mesmo com todas as dificuldades, é o Espírito Santo. A única coisa que não pode faltar na nossa vida é a presença do Espírito Santo, porque é ele que vai nos sustentar. Dúvidas podem vir, aqueles homens tiveram, nós também podemos ter, mas o Espírito Santo vai nos mostrar a verdade pela sua palavra. Então, por isso Jesus intercedia por eles. Estavam prontos para prosseguir com o destino final, com a missão. Qual a missão deles? Evangelizar. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem, e assim por diante, quando meus irmãos conhecem a grande comissão, que está em Mateus 28 e Marcos 16. Os discípulos receberam a palavra segundo a subdivisão. Apesar de certas ocasiões os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente o ensinamento de Jesus, as suas recordações foram revivadas pelo Espírito Santo quando receberam poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Eu quero fazer um comentário aqui em cima do que o autor falou. Veja bem, meu amado. Semana passada nós falamos sobre isso aqui na lição sobre o Espírito Santo. Somos pentecostais, eu sou um pentecostal, creio no batismo com o Espírito Santo, todo dia eu oro para que Deus batize os crentes com o Espírito Santo, que distribua os seus dons sobre a igreja, creio na atualidade dos dons espirituais. Mas, mais do que nunca, já era um tempo que eu era jovem, entrei no pentecostalismo, você via quase todo culto alguém sendo batizado com o Espírito Santo. A maioria dos crentes era batizada com o Espírito Santo, mas já naqueles dias havia alguns crentes que não eram. Eu disse semana passada, inclusive disse na lição presencial, que a gente não pode criar por sermos pentecostais e crer nisso, uma questão de crente batizado com o Espírito Santo são de primeira categoria, crentes não batizados com o Espírito Santo são de segunda categoria. Eu não creio dessa maneira. Todos nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem vai dar o batismo com o Espírito Santo é o Senhor. Tem fórmula, pastor? Não. Não tem forma de repetir palavra, não tem forma de se subir no monte, que fazer jejum não sei quanto dia. Não tem fórmula, meu amado irmão. A Bíblia não mostra, eu não posso criar uma fórmula. Ora, se você fizer isso tantas vezes, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não. Pode ser que alguém seja, porque Deus quer que assim seja, e outro não. Então eu tenho que só explicar aos irmãos. Por isso, pastor, por que o senhor está fazendo comentário? Porque ele fez uma coisa aqui. Jesus diz assim, que o Espírito Santo que viria, nós estamos falando, fará lembrar aquilo que eu ensinei. Ele não vai ensinar nada novo. O Espírito Santo não veio para ensinar nada novo. Muitos pentecostais acham que sem batismo com o Espírito Santo é que agora o Espírito Santo vai revelar para a gente coisa que a gente não sabia, que não está na Bíblia, e por isso muitas seitas e falsas religiões começaram. Os mormons, um anjo que apareceu e falou coisa que não está na Bíblia, os adventistas do sétimo dia com falsas profecias referente à volta de Jesus, os testemunhos de Jeová da mesma forma, e assim tantas outras igrejas, seitas que por aí estão. O Espírito Santo jamais vai revelar o que está fora da Bíblia, ou que vai de encontro à palavra. Então vai fazer você lembrar o que Jesus ensinou. Perfeito? Por isso quer dizer que os discípulos receberam a palavra.
Aí ele diz, no dia de Pentecoste. Então parece que o crente só tem o Espírito Santo a partir da experiência do batismo com o Espírito Santo. E já falamos isso, não cremos dessa maneira, e eu creio que nem mesmo ele crê. Todo crente tem o Espírito Santo, quando aceitou a Cristo verdadeiramente. Então, a partir deste momento, o Espírito Santo já faz você lembrar. O que é o batismo com o Espírito Santo? Uma ferramenta para te ajudar a pregar a palavra. Então, porque você pode ler isso aqui, eu lendo aqui, ou você vendo esse vídeo, já não sou batizado com o Espírito Santo, então o Espírito Santo não vai fazer eu lembrar, porque eu não fui ainda batizado. O dia do Pentecostes foi para aqueles homens, o meu dia do meu Pentecostes é o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, falar em língua. Não falei ainda, então o Espírito Santo não vai fazer lembrar, então como é que eu faço? Não. Você aceitou a Cristo verdadeiramente, você tem o Espírito Santo. Tem que buscar o revestimento do poder? Tem. Busque, peça a Deus. Creio que pela graça e misericórdia também você vai receber o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, para te ajudar melhor na obra. Mas se ainda não recebeu, o Espírito Santo vai te ajudar a guardar esta palavra. E aqui vale para o batizado com o Espírito Santo ou para o não batizado com o Espírito Santo. Tem que ler esse livro, meu marido, tem que estudar esse livro. Tem igreja hoje que não tem mais escola bíblica dominical. E aí eu vou falar uma coisa para mim. Poxa, pastor, por que o senhor está gravando essa aula? Mais um vídeo, né? Eu falo assim de vez em quando nos vídeos. Explico. Na época da pandemia, a igreja esteve fechada por um tempo ou com menos trabalhos sendo realizados. Então, eu comecei a gravar uns vídeos para mandar para os membros da igreja, e eu mandava os vídeos, gravava o vídeo e mandava para WhatsApp das pessoas, ficava muito pesado, e um irmão em Cristo, de uma outra denominação, amigo, disse, pastor, por que você não faz um canal no YouTube? Fez primeiro o canal da minha esposa, porque o celular dela era melhor que o meu, depois fiz o meu, existe o dela lá ainda, muitos vídeos que eu fiz estão lá. Então eu gravava pregações, hinos, tocando violão, cantando com ela. Cada vez ela tem um pequeno conhecimento de teclado, também ela tocava o teclado, eu algumas vezes. E aulas da Escola Bíblica Dominical. Quando a pandemia amanou de vez, né, acabou, e a igreja voltou presencial, eu continuei apenas gravando a aula para enviar para aqueles irmãos que estão doentes. Logicamente outras pessoas vão ver esse vídeo, ok? Vão ver esta aula aqui. Então, quando a gente orienta o irmão, por que eu estou no YouTube? Não é para o irmão não ir na escola dominical presencial. Lá o irmão pode perguntar, pode falar. Se você é crente, viu esse vídeo antes do dia da aula da escola dominical da sua igreja, já viu o pastor ele lá, já sei o assunto, não precisa não, você tem que ir para externar sua opinião, para fazer perguntas ao professor da igreja, para trocar ideias sobre o assunto, para aprender mais a palavra de Deus. Então, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra, tem que frequentar a escola dominical, tem que frequentar os cultos, estar atento às pregações que são feitas, para que você possa aprender, porque também o Espírito Santo vai fazer você guardar o quê? Se você não lê a Bíblia, você não entende a palavra, você não vai à escola dominical, como é que você vai guardar o quê? O Espírito Santo não faz lembrar nada, pode fazer lembrar o que você leu. Se eu não aprender, não for na aula de matemática, na hora da prova não adianta ninguém tentar fazer eu lembrar o que eu não estudei. Então eu preciso ler a palavra, é um conselho que eu dou. Agora vamos lá, acabei ficando muito nesse ponto aqui. Protegido do mundo. O versículo 14 afirma, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado, 17,5, ou à humanidade, 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, versículo 14, do capítulo 17. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Mas vamos ver aqui, Efésios 2,2. Eu falei que ia ler bastante versículo e acabei indo mais para os comentários e lendo poucos versículos. Mas o irmão pode ler na sua casa também. Então, o que Paulo fala aqui para nós em Efésios 2,2?
em que no outro tempo andais segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Por conseguinte, nosso Senhor deseja que o Pai guarde seu discípulo deste sistema mundano que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe desse mundo. Ele cita João 2,31, 14,30, 16, 11. O Senhor está nos querendo livrar do mundo, do cosmos, dos seres humanos? Não. É do sistema maligno. Nós vamos ver a presença desse sistema maligno hoje numa escala muito maior. Mas você veja que depois do pecado de Adão e Eva, logo depois, Caim, do nada, sem teoricamente uma explicação tão... Cada um tem uma explicação, e mata Abel. Daqui a pouco Lameque diz para sua esposa que ele matou um homem que pisou no pé dele, lá, alguma coisa parecida com isso, matou outro, já era bígamo. Deus criou Adão e Eva, não Deus criou Adão, e na hora de criar ele criou Eva, Maria, Joana, deu para Adão aqui, essas são as suas mulheres. Não, Deus criou Adão e deu a Eva para a esposa e falou, essa é a tua ajudadora. Daqui a pouco tempo depois já tinha um homem com 2 mulheres. Chega no tempo de Noé, corrupção total, e Deus destrói o homem e só livra Noé. O próprio Noé, depois de ter livre daquela, se embebeda, depois acaba a maldição de seu neto. Depois vem a convulsão confusão de línguas. Depois vem, no tempo de Abraão, o pessoal idólatra. E Deus destruindo os amorreus, toda aquela pessoa de Israel, por causa dos seus pecados. Então, meu irmão, você vai ver todo um sistema complicado. No tempo de Jesus, muita corrupção. E hoje, muito mais ainda. Então, o mundo é desses... Nós, cristãos, não podemos nos associar com essas coisas do mundo. Estamos no mundo, mas nós somos do mundo. Nossa pátria não é esta. Hoje, infelizmente, está sendo pregado no Evangelho, que é como se a gente fosse viver a vida eterna, é que o paraíso é nesta terra. E não é. A esperança do crente, como diz o hino 300 da harpa cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. É a volta de Jesus para nos tirar deste mundo pecaminoso, nos levar num corpo glorioso para estar com Ele para sempre. Então, o sistema do mundo não pode, a igreja não pode se tornar uma instituição do mundo. A igreja tem que ser uma instituição espiritual. Estará no mundo, sim, estará aqui, fará trabalhos sociais, fará muitas outras coisas, mas ela não pertence a este mundo. E Jesus, então, faz essa intercessão por aqueles primeiros discípulos, mas também já vale para nós. Vamos então para o ponto 3. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Esse sou eu e você que já aceitou Jesus como o único e eterno Salvador da sua vida. Oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Eu já fiz um comentário lá, mas depois vou ter que comentar aqui de novo, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Veja bem, meu amado irmão, somos seres humanos diferentes. O pecado afetou a nossa vida. E muitas vezes, eu disse há pouco sobre a questão até de irmãos que pensam doutrinariamente diferente. Mas eu não vou entrar nem muito nessa seara, não. Estamos dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. E somos diferentes uns dos outros. Mas temos que ser um em Cristo. O que ele pede é isso. João Batista, um homem nascido de mulher, sendo o maior profeta que essa terra já teve, fez a seguinte afirmação: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, João Batista, diminua. Então, é isso que tem que acontecer na vida do crente. Quando Jesus cresce, na nossa vida ele é maior do que nós,
Alguém vai dizer, pô, pastor, mas como é que na vida do cristão Jesus não vai ser maior do que nós? Depende de cada cristão como ele coloca Jesus na história. Jesus é o último a ser consultado sobre alguma coisa. Eu já falo sempre para os irmãos, eu li um livro e já vi vários filmes depois sobre isso. Esse é o espaço, só não me lembro, posso falar a frase errada. Esse é o espaço que faria Jesus, eu acho que esse é o título do livro. Eu li esse livro, é do meu pai, já li esse livro umas 5 vezes, até qualquer hora se eu achar ele aqui em casa, os livros estão meio, houve uma mudança aqui, os livros estão meio fora do lugar, lerei ele de novo, né? E eu já vi o filme. Então, todas as pessoas, é um romance, não é história real, mas todas as pessoas, a partir de uma decisão como o pastor Exalto tomar, antes de fazer qualquer coisa, ele pergunta, Jesus faria assim? E quem responde isso? O pastor responde para a ovelha? Não, a Bíblia responde para cada um deles. Então, é necessário que nós vejamos Jesus já está em primeiro lugar. Se Jesus já está em primeiro lugar, a gente pode ir para Romanos 13. Temos o amor, 1 Coríntios 13. Amor, tudo sofre, tudo suporta, tudo aquilo. Jesus morrendo na cruz diz, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Observe ter essa unidade, mas a unidade espiritual, como ele dizia, chega a dizer, não é uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Mais do que uma unidade de natureza orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Por exemplo, voltando àquela, tem um irmão que crê diferente da mim. Eu sou pré-milenista e ele é pós-milenista. Mas nós somos irmãos de Cristo. Se você precisar de uma ajuda minha, eu estou ali, eu estou orando por ele, intercedendo por ele. Ele está intercedendo por mim. Nós estamos fazendo até algum trabalho junto. Porque eu já convidei para pregar na minha igreja irmãos que pensam diferente de mim. Ok? Os dias, quando eu falo aqui, para dar só esse exemplo, mais uma vez, os trabalhos que eu acho mais importante do meu ministério foi uma cruzada evangelística que nós fizemos com igrejas diferentes. Era para ter juntado 14, não foi eu que liderei, isso foi o evangelista da Assembleia de Deus que liderou, mas nossa igreja participou. Tivemos vigília na minha igreja, na igreja Eliana, na igreja Batista, tivemos consagração na minha igreja, na Eliana, na Batista, juntando todos os irmãos em Cristo, fizemos um trabalho juntos. Foram 6 igrejas só. E depois fizemos um trabalho na escola Mical, que foram as 14 mais igrejas, juntamos todas, ali do bairro praticamente, e fomos juntos, fizemos uma passeata, uma carreata e passeata ao mesmo tempo, que tinha um carro, o pessoal ia a pé, e fizemos um culto perto da Igreja Família de Deus, o pastor Marlino, e foi uma bênção. Pregando a palavra, levando o evangelho para toda a criatura juntos. Vamos ponto 2, propósito da unidade. Qual é o propósito de termos uma unidade? O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo crê que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Então, vamos lá. 1. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Primeiro, eu acabei comentando muito lá para trás, meu horário ficou um pouco avançado, eu estou correndo aqui no final, mas vamos ler aqui, pelo menos esse texto aqui. Primeiro, Coríntios 12, isso é importante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. É quando ele fala dos dons espirituais. União essencial do salvo promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito, e união essencial dos salvos manifestada na glória como Filho de Deus e detentor da vida eterna. Então, qual é o propósito da unidade? Que o mundo creia que tu enviaste. Então, meu amado irmão, se eu sou um cristão e a minha única coisa a falar para o mundo é que a minha igreja é melhor que todas as outras, que só vão para o céu se vai para a minha igreja, que os outros estão todos errados, e aí eu estou falando de igrejas sérias, as igrejas ou seitas que estão pregando um outro Jesus, aí eu tenho que mostrar mesmo, como eu já falei nesse vídeo, algumas coisas. Mas não, irmão, que discorda algum outro ponto, não os essenciais, que Jesus Cristo é Deus, que ele é 100% homem, 100% Deus, que o Espírito Santo é Deus, doutrina da salvação, a salvação é só por Cristo. Então, estamos juntos. Devemos estar juntos. Eu vou até contar uma outra situação,
lá no meu tempo que era criança, eu era da igreja metodista, e por muitos anos, na Páscoa, na sexta-feira, chamada da Paixão, né, tinha um culto de manhã na igreja metodista, e os irmãos presbiterianos, tem uma igreja presbiteriana aqui perto da minha casa, a igreja metodista que eu pertencia, é um pouco mais afastada da minha casa, a presbiteriana até mais perto. E iam ali de manhã, e de noite era naquele ano, se de manhã fosse na metodista e de noite na presbiteriana, e ambos iam no outro culto. E no outro ano invertia, de manhã na presbiteriana. E durante alguns anos isso aconteceu 2 igrejas, com algumas do pensamento doutrinário diferente, mas que se uniu na Páscoa para cultuar a Deus, levando para a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui. Então, ele diz aqui, 4 motivos. Salvos como membro do corpo de Cristo, são membros do corpo de Cristo, a igreja invisível. Segundo, promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Ele nos une, é maior, é Jesus Cristo. Dos salvos, desenvolvimento do fruto do Espírito. Ele vai pagar até 5, amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, tudo aquilo lá. E a união essencial do salvo manifestada na glória como Filho de Deus, detentor da vida eterna, porque um dia nós vamos estar juntos lá na glória. E até eu vou ler aqui, deixa eu ver se o texto está no... não está aqui não. Eu acabei fechando a Bíblia de novo. Aqui, eu deixei a Bíblia aberta aqui em João 17, para ler alguns versículos, mas depois eu fechei. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Vamos aqui para a última intercessão de Jesus, para da intercessão, dessa oração intercessória, quando Jesus agora está orando para os que não crê, nós hoje no século XXI. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21, 22, Nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Lição: o Filho é um com o Pai. Nós precisamos ser um com o Filho. Pastor, mas nós somos falhos, pecadores. Sim, meu irmão. Quando Jesus morre na cruz, ele perdoa os nossos pecados. Ele não se lembra mais dos nossos pecados cometidos anteriormente. E hoje, pastor, hoje os nossos pecados que cometemos, porque continuamos sendo pecadores, o Espírito Santo que está em nós vai nos mostrar que estamos em pecado, vamos pedir perdão e o Pai perdoará por causa de Cristo. A ira de Deus não virá sobre nós, não porque nós somos bonzinhos, porque até a própria Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, e continuamos sendo pecadores. Só vamos deixar de ser pecadores quando Cristo voltar para a sua igreja, ou se morremos na presença de Cristo e vamos para a glória. Entendendo bem que, quando Cristo não vier, um lugar intermediário, o paraíso, o terceiro céu, até que Cristo volte e haja a primeira ressurreição e vamos estar para sempre com o Senhor. Ponto. Então, temos que ser um com Ele. Agora, como é que a gente vai ser um com Cristo? Eu sempre falo, vou dar um exemplo que eu dou muito na igreja. Você imagina um casamento, um namoro, vamos começar com o namoro. Embora o exemplo de Cristo seja casamento e não namoro. Mas um namoro, em que o namorado não fala com a namorada e a namorada não fala com o namorado. Vai dar certo esse namoro? Promete não. Ficam noivos e continuam sem se falar. Casam-se e continuam sem se falar. Não, não vai dar certo isso. Talvez nem chegue a casamento. A Bíblia diz, metaforicamente, para que possamos entender, que Cristo é o noivo e a igreja. E a igreja somos todos nós que aceitamos a Cristo como único e eterno Salvador de nossas vidas, independente da denominação que você participe. Somos a noiva. A noiva tem que... E o casamento vai ser a boa do cordeiro. Né? Tem que ter comunicação direta. E como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco de várias maneiras. Até recentemente falei sobre a oração na igreja, na sede na Congregação Nova Campinas, e falei bem claramente, oração não é monólogo, isso que eu já falei várias vezes, né? É diálogo. Você ora e o Espírito, Deus te responde. Deus fala contigo. Então, Deus fala diretamente ao nosso coração.
Deus fala através da sua palavra. Mas veja bem, meu amado irmão, Deus fala através da sua palavra. Se eu abrir esta palavra, ler esta palavra, meditar nesta palavra e viver uma vida de oração pedindo para que o Pai me revele, me mostre, me ensine aquilo que eu preciso aprender através desta palavra. Não tem outra maneira. Como é que eu vou viver? Então, essa comunhão, essa união, essa unidade só se dá quando nós buscamos a presença de Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, como já falei anteriormente, indo à igreja. Cada igreja tem a sua maneira de ser. Eu discordo de algumas modernidades que estão acontecendo no sentido de não ter mais escola dominical, mas, respeitando todas umas, vamos colocar a igreja metodista pentecostal. Frequentando a escola dominical, frequentando o culto de oração, frequentando a consagração, quando assim temos, frequentando o culto à noite, tudo para a glória do nome do Senhor. Isso precisamos fazer, meu amado irmão. Precisamos estar buscando a face desse Deus. Precisamos estar buscando a presença desse Deus. Precisamos verdadeiramente estar fazendo isto. Oração por encorajamento e unidade. Sermos um com Cristo Jesus. Vamos à conclusão. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Não foi uma oração só para aqueles dias, continua ainda hoje a ressoar nossas mentes e corações. Fazemos parte do corpo de Cristo. Esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, virando a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou no Calvário. E aqui é uma boa colocação que ele fez aqui no final, deixou quase que o final a conclusão. Tem muita gente hoje que não tem mais prazer de falar de Jesus. E aí eu vou falar duas coisas, meu irmão de irmão. Primeiro, tem que pregar falando. Isso é necessário. A igreja, e tem que pregar em atitudes e ações. Veja que lá eu disse, se o mundo vê a unidade entre os irmãos e vê a unidade da igreja com Cristo, então isso vai ajudar que o mundo veja Cristo em nós. Bom, Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Então temos que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Temos que estar sempre em comunhão com o Senhor. Ele vai nos dar palavras para falar, para testemunhar de Cristo aqueles que estão precisando ouvir deste Evangelho. Deus seja louvado. Toda vez que está acabando o trimestre, faltam apenas agora mais 2 lições depois dessa, a gente já sente até falta do assunto, mas certamente o próximo mês será maravilhoso. Deus abençoe a todos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição do julgamento à ressurreição. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.